Nesse vídeo, vamos comentar e explicar o último episódio de Obi-Wan Kenobi. E afinal de contas, Obi-Wan Kenobi foi vítima da lacração? Vem comigo nesse vídeo para a gente discutir. Começando mais um Outcast, eu sou César Monteiro. Atenção, esse vídeo é todo com spoilers. Nesse último episódio de Obi-Wan Kenobi, a gente teve o tão aguardado duelo entre Obi-Wan Kenobi e Darth Vader, que eu, sinceramente, olha que assim, eu sou fã de Star Wars desde garoto e o que sempre deu a entender é que o duelo que eles tiveram antes daquele na Estrela da Morte, no Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, tinha sido mesmo aquele que a gente viu no final de A Vingança do Sith. Mas teve um segundo duelo, que é esse que a gente assistiu nesse último episódio. Então, assim, maculou o cânone. Eu francamente achei meio forçado enfiar um outro duelo de Obi-Wan e Darth Vader aí no meio da história. Mas, enfim, era o chamariz da série, né? Então, no início do episódio, Obi-Wan tá naquela nave junto com aquele pessoal lá, aquela galera da Resistência lá do planeta Jobim, que eles conseguiram fugir do Vader no final do episódio 5. E a nave do Vader, o Destroyer do Vader, tá ali atrás da nave deles. Só que eles não vão conseguir por muito tempo resistir àqueles ataques, né? Afinal de contas, o poder de fogo, que é muito maior, né? Até porque é uma nave muito maior, a nave do Vader. E também porque o Vader ordenou força total no ataque. A nave ali da galera rebelde tá realmente em muita desvantagem, tá com problema, tá prejudicada. E aí o Obi-Wan, sabendo que o real objetivo do Darth Vader é ir atrás dele, então ele se oferece para sair, pegar uma nave e sair dali. E o plano de fato funciona. Com essa nave, ele vai para um planeta, o Darth Vader pede a nave dele também e vai atrás do Obi-Wan nesse planeta, que é onde eles vão travar o duelo. É um duelo bastante dramático e parece que o Darth Vader vai levar a melhor, no momento que ele, com a força, abre uma cratera, o Obi-Wan cai ali no buraco e aí o Darth Vader, também usando a força, soterra o Obi-Wan. Aparentemente o Obi-Wan foi vencido, só que aí, usando a força e lembrando do Luke e da Leia, ele consegue sair daqueles escombros. Paralelamente, a gente tem a terceira irmã em Tatooine. Ela foi para Tatooine porque depois que ela perdeu aquele duelo do Darth Vader, né, que o Darth Vader atravessou o sabre nela, aquela proteção deve ser muito boa, porque eu achei que ela fosse morrer, mas na verdade ela aparece ali numa boa em Tatooine, procurando o Owen Lars, porque ela conseguiu pegar aquele transmissor do Obi-Wan e viu a mensagem do Bail Organa, e ali ela teve a informação sobre o Luke em Tatooine, o garoto sensitivo à força em Tatooine. E o objetivo da Reva é acabar com qualquer um sensitivo à força, porque aqueles padawans amigos dela que foram mortos pelo Anakin Skywalker lá na Ordem 66, ela considerava como uma família e ela culpa não só o Darth Vader, mas a Ordem Jedi pelo que aconteceu. Afinal de contas, o Anakin Skywalker, ele era um Jedi, padawan do Obi-Wan Kenobi. E aí qualquer um sensitivo à força, ela acha que deve ser eliminado. Aí ela chega lá na casa dos Lars, o Owen é avisado por um vendedor de rua que tinha sido interrogado por ela anteriormente, e aí ele se prepara junto com a Beru. Inclusive é a tia Beru que desentoca lá uma espingarda, sugerindo que eles peguem armas para defender o Luke. Quando chega a terceira irmã lá na casa dos Lars, eles conseguem resistir, o Owen chega a lutar com ela quase alcança o Luke, mas ele consegue fugir ali por uma fresta, e ela vai atrás do garoto pelo deserto. Enquanto isso, Darth Vader e Obi-Wan continuam o duelo. O Darth Vader repara que o Obi-Wan realmente
recuperou os poderes dele na totalidade, e aí ele tá levitando várias pedras usando a força e sai atirando os pedregulhos no Darth Vader. É nessa hora que a gente vê que o Vader tá sentindo a pressão, porque no início do duelo o Vader até tava levando uma certa vantagem, né? Afinal de contas o Obi-Wan ainda tava recuperando ali o jeito, né? Porque a gente sabe que durante a série o Obi-Wan tava ali com os poderes muito enferrujados. E aí o Obi-Wan parte com tudo para cima do Darth Vader, atinge com um sabre de luz aquele painel que o Darth Vader tem no peito e desfere um golpe de sabre de luz no capacete, deixando essa parte do rosto do Anakin Skywalker à mostra. Aí o Obi-Wan diz: sinto muito, Anakin, por tudo isso. Eu não sou sua falha, Obi-Wan. Você não matou Anakin Skywalker, eu o matei. E é aí que o Obi-Wan Kenobi se dá conta de que o amigo dele de fato morreu. E aí ele vai embora e deixa o Anakin agonizando, afinal de contas ele precisa daquele capacete para respirar. Enquanto isso, a terceira irmã continua atrás do Luke Skywalker, ele está num plano acima do dela no deserto, o garoto cai e desmaia. Quando ela se aproxima e se prepara para matá-lo, ela lembra do trauma que ela sofreu, né? Do trauma de ter visto os amigos morrendo nas mãos do Anakin Skywalker, e ela não consegue matá-lo. Ela leva o garoto ainda desacordado para a casa dos Lars, onde está o Obi-Wan, que a essa altura o Obi-Wan já chegou ali, e aí ela se lamenta pro Obi-Wan de não ter conseguido cumprir o plano de vingança dela, que ela falhou, que aí com isso as almas das crianças não vai ficar em paz nunca, mas o Obi-Wan diz para ela que justamente a misericórdia dela é que vai ser responsável por deixar a alma das crianças em paz. Ela pergunta pro Obi-Wan se ela vai se tornar algo como o Vader, e o Obi-Wan diz para ela que o que ela vai se tornar depende apenas dela. Enquanto isso, Darth Vader, já plenamente se recuperado em Mustafar com a sua armadura reconstituída, provavelmente ele passou pelo tanque de Bacta antes, e ele está conversando através de holograma com o Imperador. Nessa conversa, ele diz para o Imperador que vai intensificar as buscas para que o Obi-Wan não escape novamente. E aí o Imperador questiona se os sentimentos dele pelo antigo mestre não o deixaram fraco. E o Darth Vader responde que o Obi-Wan não significa mais nada para ele, que o único mestre dele é o Imperador Palpatine. Aí o Obi-Wan vai a Alderaan para devolver a robozinha para Leia, e aí antes de chegar o Obi-Wan, a gente vê ela se arrumando, muito parecido com aquela cena em que a gente até pensa que é a princesa de Alderaan que está se arrumando, mas é uma outra criança, porque a Leia tinha dado um perdido, mas agora é a Leia mesmo, só que aí ela tá usando o coldre da Tala, que quando a Tala morreu, ficou o coldre dela, mas ela queria que fosse passado para Leia. Aí nesse momento que o Obi-Wan reencontra com a Leia, ele fala dos pais dela, ele não dá detalhes, não diz quem são os pais dela, não conta a história verdadeira, porque a menina já estava meio ligada que o Obi-Wan conhecia o pai e a mãe dela, né? Mas aí o Obi-Wan desconversa. Isso anteriormente na série, mas agora ele assume que conheceu os pais dela, diz que ela tem as características da mãe, como a coisa da justiça, o bom coração, e que tem também a coisa de ser destemida e apaixonada como o pai, e o Obi-Wan diz que mais sobre os pais dela ele ainda não pode falar. Nisso eles se despedem, o Obi-Wan diz pro Bail Organa que se ele precisar pode contar, e aí o Bail Organa até diz que espera que não aconteça tão cedo, e aí o Obi-Wan Kenobi volta para Tatooine, chega no planeta, e aí ele tá se mudando de caverna, né? Ele tá saindo da caverna onde ele estava morando, que era até mais ali perto dos Lars, só que ele dá uma passadinha ali para falar com o Owen, como sempre,
não gosta muito da presença dele por ali, mas aí o Obi-Wan chega e diz pro Owen que o Luke tem que ser, naquele momento, ele precisa ser só um garoto mesmo, só uma criança, ou seja, nada de treinamento Jedi por enquanto, e que a única proteção que o menino precisa ali é do Owen e da Beru. Aí o Owen fica até meio mexido e chama o Obi-Wan para conhecer o garoto, né? Porque o Obi-Wan ainda não tinha tido contato com o Luke Skywalker, estava só observando de longe. E aí ele vai falar com o Luke e na bolsa ele tá carregando aquela nave espacial que ele tinha lá no início da série, tinha deixado pro garoto e o Owen devolveu porque não quer influência sobre ele. Ele vai dar aquela nave pro garoto, lembrando que essa é aquela navezinha com a qual o Luke tá brincando naquela cena do Star Wars Uma Nova Esperança. E aí, quando ele chega para falar com o Luke, ele manda o seu Hello there. Ali naquela espécie de camelo alienígena de Tatooine, indo em direção à caverna onde ele vai morar, que é a caverna que a gente viu lá no episódio 4, né, numa Nova Esperança, e no meio do caminho ali no deserto é que ele enxerga, pela primeira vez ele consegue falar com o fantasminha do seu mestre Qui-Gon Jinn. E aí ele comemora que finalmente conseguiu ver o espírito do mestre. Afinal de contas, o Yoda tinha, no final do episódio 3, orientado o Obi-Wan a fazer um exercício com a força que permitisse que ele pudesse se comunicar com Jedi já mortos e que o mestre dele, Qui-Gon Jinn, estaria esperando por ele. Aí o Qui-Gon Jinn chega e diz para o Obi-Wan que ele sempre esteve ali. O Obi-Wan é que ainda não estava pronto para vê-lo. E aí o espírito do Qui-Gon Jinn diz: vamos, temos um longo caminho. E os dois vão seguindo e assim acaba a série do Obi-Wan. O que eu achei da série? Olha, no total, eu achei que o saldo foi positivo. Eu reclamo um pouco de algumas tomadas de efeitos especiais que, assim, eu achei que depois de The Mandalorian foi uma série, assim, irretocável em termos de qualidade de produção, foi uma coisa nível cinema. O Obi-Wan cometeu alguns deslizes em alguns momentos, por exemplo, aquela sombra da nave dos Inquisidores lá no primeiro episódio, aquilo ficou muito tosco. A gente vê umas coisas também meio tosquinhas, do tipo escala de nave muito errada, como aqueles speeders rebeldes quando eles vão invadir a base dos Inquisidores lá no episódio 4. Pô, a escala tá muito errada. Então, assim, tem um detalhe ou outro assim que denuncia que a produção economizou em algumas coisas. E a lacração? Quanto à história da lacração, que estavam dando muito protagonismo para Reva, que a série, no fim das contas, era mais sobre ela do que sobre o Obi-Wan. E a gente viu que não, né? Na verdade, a Reva, ela realmente tem um arco ali muito forte, né? Ela é um elo forte entre o Obi-Wan e o Anakin Skywalker, mas, decididamente, a série não é sobre ela. A série realmente é sobre o Obi-Wan. Se ela salvasse o dia ou coisa que o valha, tudo bem, até poderia acontecer, mas não, é uma coadjuvante com muita relevância, mas que está a serviço da história. Ela não está ali tomando o protagonismo do Obi-Wan Kenobi, né? Então não dá para dizer que é uma série lacradora, como todo mundo tava acusando aí. Personagens femininas relevantes em Star Wars sempre houve, desde Princesa Leia passando por Amidala. Então isso daí não é algo para se reclamar. Eu acho que o arco da Reva eu achei bastante adequado. Fica uma sensação de que poderia ser um filme em vez de uma série? Até fica. Mas eu acho que não ficou tão ruim a gente tendo aí esses 6 episódios para contar a história do Obi-Wan Kenobi. Me incomoda um pouco o seguinte: o roteiro de Obi-Wan foi todo alterado porque acharam que estava muito parecido com The Mandalorian, porque a princípio seria o Obi-Wan e o pequeno Luke. Eles acharam que estava uma dinâmica muito parecida com o Mando e o Baby Yoda. Só que aí o que eles fizeram?
fizeram exatamente a mesma coisa, só trocaram o sexo da criança, né? Trocaram o pequeno Luke pela pequena Leia. Então, no fim das contas, a dinâmica de The Mandalorian foi reproduzida. Eu, sinceramente, gostaria também de ter visto mais do Obi-Wan com o Qui-Gon. Assim, o Qui-Gon, sei lá, entrando num momento que ele fosse passar algum ensinamento, algum grande ensinamento pro Obi-Wan Kenobi. E ele só chegou no finalzinho do último episódio para dar tchauzinho, né? Então, isso também me deixou um pouco decepcionado. Mas, repetindo, o saldo é positivo. O Ewan McGregor realmente dá um show como Obi-Wan Kenobi. Foi muito bom rever o Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi. Foi bom rever aquele flashback também com o Hayden Christensen. Embora a gente vê ali que o de-aging não funciona em alguns takes, né? Você vê que assim, uma tomada o de-aging tá legal, na outra tomada parece que tem algo errado ali, porque passaram-se 20 anos, né? Ele não é mais o garoto do episódio 2. E aquilo, depois da decepção com The Book of Boba Fett, tivemos uma boa série de Star Wars. Minha nota para Obi-Wan Kenobi é 3,5 estrelas. Agora eu quero saber de você, o que você achou da série do Obi-Wan Kenobi? Deixa aqui nos comentários. Tá chegando agora no canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Segue a gente nas redes sociais, tem coisa bem legal lá. E deixa aquele like para fortalecer aqui o vídeo. Muito obrigado pela audiência e que a força esteja com você.